Muito bem, pessoal, vamos começar o estudo da improbidade administrativa. A improbidade administrativa que vem prevista na Lei 8429 de 1992, mas antes ela já estava prevista também no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Lá na Constituição, artigo 37, parágrafo 4º, nos diz que os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Que lei é essa? É a Lei 8429 de 92 que nós vamos estudar. Tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível. O fato de haver uma ação de improbidade administrativa não impede que corra ao mesmo tempo uma ação administrativa e uma ação penal. Porque, atenção, a improbidade administrativa ela é uma sanção de natureza civil. Ela não é nem administrativa nem penal. Ela é uma sanção de natureza civil. Primeira informação importante sobre improbidade administrativa. Mas o que seria um ato de improbidade administrativa? Um ato de improbidade administrativa é um ato de desonestidade. E aí, a gente vai conhecer aqui, nos artigos 9, 10 e 11, as 3 espécies de desonestidade que a lei de improbidade prevê. Aquela que causa enriquecimento ilícito, aquela que causa prejuízo ao erário e aquela que atenta contra os princípios da administração pública. Muito bem. Temos então, no nosso esquema, na tua apostila que tu pegou no material complementar aí, nós temos 3 perguntas que eu separei para a gente começar a conversar sobre a improbidade administrativa. Vamos lá? Primeira pergunta que a gente vai responder: quem é que pode praticar um ato administrativo? Bom, a lei do artigo 1º prevê que o agente público, servidor ou não, é quem pratica o ato de improbidade administrativa. Tu pode ver ali embaixo que nós temos, né? O ato de improbidade praticado por qualquer agente público, servidor ou não, é isso que tu coloca nesse espaço em branco. Qualquer agente público, servidor ou não. E aí, a gente tem mais pessoas que podem praticar. Será que um particular, alguém que não é servidor, pode praticar e responder por um ato de improbidade? Sim, é possível, mas não é em qualquer caso. E isso está previsto no artigo 3º. Olha ali embaixo o artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza, concorra para a prática do ato ou dele se beneficie. Então, atenção, na primeira resposta, nós temos aí, quem é que pode praticar o ato? Agente público, seja ele servidor ou não. Quem mais? Aquele particular que, não sendo agente público, ele induza, concorra ou se beneficie de um ato de improbidade praticado por um servidor. Então, quando um servidor público pratica um ato de improbidade e beneficia com isso um particular que não é servidor, por exemplo, o representante de uma empresa que participa de uma licitação, nesse caso, esse particular que se beneficiou da improbidade praticada pelo servidor também vai responder pela improbidade administrativa. Essa que é a ideia, então. Não é só para o agente público a sanção de improbidade. Como regra, para o agente público, seja servidor ou não, porque agente público tem várias espécies e tem alguns que não são servidores. Todo servidor é um agente público, mas nem todo agente público é um servidor. Então, agente público, seja servidor ou não, ele responde como regra pelo ato de improbidade. Além dele, particulares que induza, concorra ou se beneficie do ato de improbidade. Primeira pergunta, então, está respondida. Matamos a primeira pergunta. Segunda pergunta: quem é agente público, então, para os fins desta lei? O conceito de agente público está no artigo 2º. Então, a resposta da segunda pergunta é justamente o texto do artigo 2º, que traz o conceito de agente público. Olha ali. Reputa-se agente público todo aquele que exerce, olha aqui, ó, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, não precisa ser uma função permanente e ela não precisa ser remunerada, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, um mandato, cargo, emprego ou função nessas entidades mencionadas aí no artigo anterior. Então é isso que nós temos aqui sobre a improbidade administrativa. Tem alguém que não responde por improbidade administrativa? Tem. Segundo o entendimento dominante, um agente público que responde por crime de responsabilidade não vai responder pela improbidade sob pena de bis in idem. Então, se o presidente da República sofre um impeachment lá por crime de responsabilidade, não vai responder por improbidade administrativa, porque já está respondendo lá por crime de responsabilidade. Se entende, então, que quem responde por crime de responsabilidade não vai estar sujeito às sanções da Lei 8429, porque lá teria uma sanção já suficiente. Essa é a ideia dominante, só que isso não está no texto da lei, então isso aparece muito pouco em prova, aparece só em questões mais aprofundadas. Muito bem. Terceira pergunta a ser respondida. E quem é que vai ser a vítima do ato de improbidade? Quem é que sofre o ato de improbidade? Contra quem que pode ser praticado um ato de improbidade? E aí o artigo 1º diz, né? Após dizer que o ato é praticado por qualquer público, diz ali, ó, contra a administração direta, indireta, de todas as esferas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Não só a essa estrutura. Também vai responder, pode ser praticado, melhor dizendo, contra uma empresa incorporada ao patrimônio público. É uma empresa que era privada e se tornou pública. Em Porto Alegre, por exemplo, nós temos o Grupo Hospitalar Conceição, que era uma empresa privada que foi incorporada pelo poder público. Ela é do patrimônio público, atos contra o Hospital Conceição são considerados atos de improbidade também. E quem mais? Entidade para cuja criação ou custeio o erário concorra com mais de 50% do patrimônio ou receita anual. É uma entidade que recebe verba pública para mais de 50%. Então imagina só, tem uma entidade lá, essa entidade, ela recebe todo mês 70% do seu custeio custeado pelo poder público. Muito bem. Como é que fica no caso dela o ato de improbidade? O ato de improbidade praticado contra essa entidade é plenamente analisado aqui à luz da Lei 8429. Agora, tem uma situação diferente no parágrafo único. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que também está sujeito às penas dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que recebe subvenção, olha só, acompanha comigo aí no parágrafo único, subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Isso são aquelas entidades então, que são privadas, instituições privadas, que recebem benefícios públicos. Ou ainda aquelas cuja criação ou custeio o erário concorra com menos de 50% do patrimônio. Se é com mais de 50%, vale como qualquer outra. Então até eu vou colocar isso aqui no quadro para ficar um pouquinho mais claro da gente entender. A terceira pergunta diz contra quem é praticado. A gente tem ali a administração direta e indireta de todos os poderes, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Muito bem. Quem mais que entra aqui? Empresa incorporada ao patrimônio público. Muito bem. Ainda entidade que o patrimônio público concorra com mais de 50%. Essas aqui são plenamente, os atos de improbidade praticados contra essas entidades aqui são plenamente julgados pela lei de improbidade. Quer dizer, praticou um prejuízo lá, causou um prejuízo de R$1 milhão, vai responder por aquele R$1 milhão. Agora, outras entidades que recebem subvenção, benefícios, incentivos, ou ainda que o erário público concorre com menos de 50%, aí também vai haver o ato de improbidade. Só que nesse caso, a sanção ela vai se limitar à repercussão do ilícito sobre os cofres públicos. Aqui, então, vai repercutir 100% do valor prejudicado. Aqui vai incidir somente sobre a verba pública, somente sobre o que for público. E aí, por exemplo, se um ato de improbidade foi praticado nessas entidades e a gente vai perceber que 80% do valor era privado
e 20% era público. Nesse caso, em se tratando de uma entidade que recebe uma subvenção ou que o erário concorre com menos de 50%, nesse caso aqui, a repercussão da improbidade não vai ser sobre todo o valor e somente sobre a parte pública daquele valor. É isso que quer dizer. E aí tem que memorizar para a prova, porque a banca vai brincar com isso. Principalmente quando é mais e quando é menos de 50%. Todos aqui vão ser vítimas de improbidade. A diferença é que quando for com mais de 50%, responde por tudo. Quando for uma entidade que recebe menos que 50% do poder público, ou que recebe só subvenções ou incentivos, aí só vai haver improbidade sobre a repercussão na parte pública, no dinheiro público. Porque quem é vítima de improbidade, afinal de contas, é o dinheiro, o patrimônio público. É isso que nós temos aqui nessa apresentação da Lei de Improbidade Administrativa. Seguimos agora para as disposições gerais da Lei de Improbidade. Aqui, pessoal, atenção, é uma das partes que mais cai em prova. Eu diria para vocês tranquilamente que o que mais cai em prova são os artigos 4º a 12 da lei, sem dúvida nenhuma. Porque eles apresentam as disposições gerais, os tipos de improbidade e as penalidades. Isso é o que mais cai em prova. Claro que a gente não está livre de enfrentar questões sobre outros pontos, mas essa parte aqui é, sem sombra de dúvida, a parte mais explorada pelas bancas. Então vamos lá, né? Vamos conhecer bem essa parte. Olha o artigo 4º aí. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia, então qualquer agente público, são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Aí tu já decorou lá o artigo 37 da Constituição, que tem 5 princípios, né? O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ah, professor, então a eficiência não é importante? Não, não é isso. É que essa lei aqui ela é de 1992. O princípio da eficiência ele foi inserido na Constituição pela Emenda Constitucional 19 de 98. Ele veio depois. Quando essa lei foi feita, ela copiou os 4 princípios que estavam no artigo 37 da Constituição. Agora, em 98, inseriram lá também a eficiência. Por isso que essa lei não traz os 5 princípios. Então lembra, essa lei traz os 4 primeiros princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, por um fazer ou por um não fazer, dolosa ou culposa, do agente ou de um terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Resumindo, qualquer lesão ao patrimônio público, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Tirou dos cofres públicos 1 milhão, devolve aquele 1 milhão. Essa que é a ideia. Tudo que for causado de prejuízo deve ser restituído aos cofres públicos. Seja por uma ação ou por omissão. Seja intencional, ou seja, dolosa, ou seja, culposa. A diferença do dolo e da culpa é que o dolo é quando há intenção. E a culpa é quando não há intenção, mas o resultado acaba acontecendo mesmo assim. Aqui, pessoal, não tem exceção. E a banca, na hora da prova, ela tenta te confundir. Ela tenta te dizer que só vai haver ressarcimento do dano quando for uma ação dolosa. Ou quando for uma ação ou omissão dolosa. Vai dizer que no caso de culpa não teria o ressarcimento. Tem sempre, não interessa se foi intencional ou se foi por descuido. Causou prejuízo nos cofres públicos, tem que ressarcir. É essa a regra do nosso artigo 5º. E o artigo 6º, pessoal? O artigo 6º estabelece que no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Imagina aquele servidor que recebe uma propina. Ele recebeu uma propina de 20 mil reais para liberar uma licitação. Nesse caso, ele praticou um ato de improbidade de enriquecimento ilícito, porque ele se enriqueceu ilicitamente, de forma ilegal, quer dizer, recebeu dinheiro para fazer uma fraude. Nesse caso, a gente tem aqui então que ele perde todos esses 20 mil reais. Ele ganhou um carro para liberar lá uma licitação, perde o carro que ele ganhou. O que ele receber indevidamente, o que ele enriquecer indevidamente, ele perde, não importa se era público ou não. Eu dei exemplos de bens privados, né? Uma empresa dá dinheiro lá do seu patrimônio privado para um agente público cometer um ato de improbidade. Esse dinheiro que ele recebeu vai ser restituído, vai ser perdido. Ele não vai ficar com esse dinheiro para ele.
Essa que é a ideia do nosso artigo 6º. Tudo bem. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Então atenção com esse detalhe aqui. Se o ato causa lesão ao patrimônio público ou enseja enriquecimento ilícito, cabe à autoridade administrativa responsável representar o Ministério Público vai solicitar o bloqueio dos bens, a indisponibilidade dos bens. Por que isso? Porque para que ele possa depois, se condenado pela improbidade, que ele possa perder esses bens ou ressarcir os cofres públicos. Se não toma essa providência de bloquear os bens dele, pode acabar acarretando na impossibilidade da devolução desses valores ou da perda desses valores. Por isso, a ideia do bloqueio dos bens. O parágrafo único estabelece que a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou seja, bens suficientes para pagar o dano causado, ou sobre o acréscimo resultante. Então não vai bloquear todos os bens dele, somente os bens necessários. Se o camarada tem um patrimônio de 20 milhões e se estima que a improbidade foi de 1 milhão, não vai bloquear todo o patrimônio dele, bloqueia só 1 milhão, só o suficiente para garantir depois o ressarcimento ou a perda desse valor. E o artigo 8º, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. É o seguinte, o camarada lá cometeu ato de improbidade e faleceu. Ele faleceu e deixou lá para os seus herdeiros uma herança de 100 mil reais. Só que ele cometeu um ato de improbidade de 500 mil reais. Ele deve 500 mil, deixou 100 mil de herança. Como é que fica essa situação aqui? É o seguinte, esses 100 mil que ele deixou de herança vão ser utilizados para pagar essa dívida. E fica por isso mesmo. Quer dizer, os herdeiros não vão pagar a dívida por ele. Eles vão responder até o limite do que receberam. Se eles receberam 100 mil e a condenação de improbidade é de 500, eles não têm que pagar 500. Eles têm que devolver os 100 mil que receberam. Essa que é a ideia. Agora, se a herança fosse de 1 milhão, por exemplo, aí eles teriam que pagar os 500 mil e iam ficar com o que sobrou. Essa que é a ideia. Ninguém vai herdar uma condenação por improbidade. Essa é a ideia que já vem da Constituição Federal. Próximo bloco a gente continua para conhecer os atos de improbidade. Até logo!